Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Vamos corrigir a prova do Banco do Brasil. Vamos corrigir o bloco de atualidades. O bloco de atualidades. O bloco de atualidades, na minha opinião, foi tranquilo, tá certo? Eu acho que o nosso curso que nós fizemos conseguiu atender às necessidades para que o aluno fizesse essa prova de atualidades. Na minha opinião, a banca deu uma pequena extrapolada no assunto quando ele cobra lá do Mercosul, tá certo? Isso para mim não é atualidade do mercado financeiro, mas sim atualidades geral. E na prova foi bem pontual a atualidade do mercado financeiro. Sobre essa questão, essa questão foi objeto de vários recursos, né? Inclusive o professor orientou os alunos a fazer alguns recursos nesse sentido, mas a banca examinadora não definiu os recursos, ok? O restante, tem outra questão que eu também avalio, que é uma questão que é bastante difícil, que eu vou passar para vocês, ok? Vamos embora. Então vamos lá. Primeira questão de atualidades. Deixa eu arrumar esse computador assim, pronto, beleza. Vamos lá. O sistema financeiro que avalia que certos países têm características que permitem sua análise em blocos. Um deles é o BRICS. É composto por Brasil, ele quer saber o que mais, o comando da questão. O comando da questão, todas as vezes que você fizer uma questão de concursos, você tem que perguntar para si próprio o comando da questão. O que o comando da questão está querendo saber de você? Nesse caso, o comando da questão quer saber de você se você sabe quais são os países pertencentes ao bloco chamado BRICS. Esse bloco BRICS, o professor gravou uma aula, gente. O professor gravou uma aula que foi uma notícia, tá certo? Onde falava o seguinte, que esse BRICS, esses países do BRICS aí, estavam querendo fazer um banco. Lembram da aula? Olha como é importante, gente, como é importante isso de todas as aulas. Ou seja, essa questão, o aluno que assistiu os nossos vídeos e o aluno que fixou o conteúdo acertou a questão. O BRICS, vamos lá, gente. BR de Brasil, I de Índia, C de China e o S. Esse S aí é complicado, né? Esse S é de South Africa, ó. South Africa. Ou seja, esse S é de África do Sul. Logo, B é de Brasil, R é de Rússia, I é de Índia, C de China e S é de África do Sul. Ou seja, a questão é a letra A. Olha aí. Então, o BRICS, recordando, porque isso cai em muitos concursos, incrível, gente. O B é de Brasil, o R é de Rússia, o A, né? Ó, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de... eu estou olhando o Brasil aqui, é o BRICS, ó. B, Brasil, R, Rússia, I, Índia, C, China e S de South Africa, chamado de África do Sul. Bacana, fechou, tranquilo, né? Vamos lá. Essa questão aqui é a questão mais difícil do conteúdo, tá? Da prova, aliás, dessa prova de atualidade, mais difícil, né? Porque requeria que o aluno soubesse, além do conhecimento bancário, das atualidades das notícias, essa notícia requer um certo discernimento do aluno. Por exemplo, vamos lá, vou explicar aqui. Presente no ambiente regulatório dos negócios bancários, tem merecido destaque para contribuir com a redução da taxa de juros. Ok, pronto. Gente, pergunte para o comando da questão. O que o comando da questão está querendo? Presente no ambiente regulatório dos negócios bancários, tem merecido destaque para contribuir à redução da taxa de juros. O que o comando da questão está perguntando? Antes de você ir para as respostas. O que? O comando da questão está querendo saber de você se você sabe qual é uma atitude
que contribua com a manutenção da taxa de juros. Né? A outra lição, ou seja, exige do aluno uma análise macroeconômica, né? Aí, ó. Mas o aluno nosso tem condição de acertar. Moral da história: nas 4 alternativas, nós vamos ter uma alternativa que diz respeito à manutenção da taxa de juros e 4 alternativas que não contribuem com a manutenção da taxa de juros. Feito essa breve análise, né? Feita essa breve análise aí, estou muito apertadinho aqui, viu? Esse meu produtor aqui está me deixando cada vez mais apertado aqui. Então, sei. Mas, professor, você tem que ficar nessa posição, professor, porque senão os alunos vão reclamar que você está na frente do quadro, né? Mas ele tem um material de apoio, produtor. A restrição à entrada de novos bancos estrangeiros no país. Gente, restrição é o quê? É a proibição. Pensa só. O que acontece quando você tem num país 6 bancos? E de um dia para o outro, de 6 bancos passam para 12 bancos. Você dobra a quantidade de bancos. Você acha que a concorrência vai diminuir, permanecer a mesma ou vai aumentar? Qual vai acontecer? A concorrência vai aumentar. Você acha que com a concorrência aumentando, a taxa de juros vai abaixar, permanecer a mesma ou vai aumentar? Com o aumento da concorrência, acontece o quê? Vai ocorrer a redução da taxa de juros. Ora, se você proíbe a entrada de novos bancos estrangeiros no país, você está diminuindo a concorrência. Então você vai fazer o quê? Você não contribui, isso aqui está errada, porque a restrição, ela não contribui para a redução da taxa de juros. Tá certo? Ela não retorna, está errada. Olha aí, ó, que perspicácia, né? B. Limitação de empréstimos para aquisição de veículos novos. Limitação de empréstimos. Gente, se você limita a quantidade de empréstimos, você aumenta a taxa de juros ou você diminui a taxa de juros? Ora, se você limita a quantidade da limitação da taxa de juros de empréstimo de carro, você vai fazer o seguinte: você vai ter o quê? Você vai ter mais pessoas querendo comprar carros e poucos financiamentos. O que acontece na situação de muitas pessoas querendo comprar carro e poucos financiamentos? Como tem bastante gente interessada em comprar o carro, o cara pode o quê? Majorar, aumentar os juros. O que acontece ao contrário? Como assim ao contrário, professor? Tem bastante oferta de carros, tá certo? E pouca gente para comprar. Aí é do lado de lá. O lado de lá tem que reduzir juros. Ora, então essa limitação de empréstimos para aquisição de veículos novos, o que acontece? Ela não contribui. Então está errado isso aqui. Vamos lá, letra B, C. Atuação conjunta do Banco do Brasil com o Banco Central no crédito consignado. Gente, primeira coisa, o Banco Central não faz parte do sistema operativo. Então isso aí não concebe, eu não admito a gente nem discutir essa questão pelo nível dos nossos alunos aí. Eles sabem que isso não é possível. D. Determinação para financiamentos bancários sem garantia. Gente, o que acontece quando você oferece para o banco crédito consignado em folha de pagamento? Você já ouviu falar que o crédito consignado em folha de pagamento é um crédito que tem um juro baixo? Já ou não? Já, né? Agora, por quê que o crédito consignado tem um juro baixo? É simples, porque ele tem uma garantia forte. O cara nem recebe o dinheiro, o banco vai lá e toma dele. Não é isso? Tá. Então, ou seja, boa garantia, o spread baixo, juro mais baixo. Sem garantia nenhuma, juro baixo, juro elevadíssimo para poder aí fazer jus a esses juros aí. É claro, elevadíssimo. Então, a D está
errada. Agora vem o seguinte, a letra E, portabilidade do crédito. E aí, prof, portabilidade do crédito. E aí? Aí eu vou falar para vocês, esse assunto nós não abordamos na prova, no nosso curso online. Porque eu faço curso aqui no LAC Concursos para atender todo o conteúdo para que o aluno tenha tido a oportunidade de passar por todo o conteúdo. Mas por que, professor? Você não conhecer, isso aqui é um assunto muito específico. Mas olha só, nessa questão, mesmo você não sabendo o que é a portabilidade do crédito, cara, tá certo? Você já sabia que a portabilidade do certo está certa, porque das 5 alternativas, 4 não contribuem para a redução da taxa de juros. Então vai ser esse cara. Mas por que é essa tal da portabilidade do crédito? Gente, já ouviu falar em portabilidade do celular? Hein? Sim. Ou seja, você tem um número de celular, não tem? Da operadora Vivo, por exemplo. Você quer ir para TIM. Você abre uma conta na TIM e você faz a portabilidade do seu número para lá. Não é isso? Sim. A portabilidade do crédito é diferente, é de dinheiro. Você está no banco A, você deve 30 mil reais no banco A. Você deve 30 mil reais a 10% ao mês de juros, tá certo? 10% ao mês de juros. Fechou? Copiou? Lê, 10. Aí é o seguinte, aí tem um banco B que está cobrando, presta atenção, está cobrando, gente, olha só, 4%, 3% de juros ao mês. O banco A, 10. Você tem uma dívida de 30 mil com ele. O banco B é o seguinte, você tem o quê? Tem lá 3% de juros. O que você faz? Você faz a portabilidade do crédito. Esse banco aqui. Esse banco B compra o crédito, paga o cara lá. Lógico que ele vai ter um desconto sobre isso. Vai pagar o cara lá. E esse cara aqui do B, do A, ele passa a dever o banco B. Isso que é portabilidade do crédito, compra da dívida. Professor, não está escrito isso, olha aí, ó. Tarefa para vocês vão lá no Banco Central, na FAQ, ó, portabilidade. Isso aqui é o seguinte, o examinador adora retirar questões do Banco Central, cara. Tá certo? A portabilidade do crédito, tá lá. Olha lá, primeiro, vamos ler só o primeiro aqui. O que é a portabilidade do crédito? Conceito oficial. Portabilidade de crédito é a possibilidade de transferência de operações de crédito, empréstimos e financiamentos e de arrendamento mercantil de uma instituição financeira para outra, por iniciativa do cliente, mediante liquidação antecipada da operação da instituição original. As condições da nova operação devem ser negociadas entre o próprio cliente e a instituição que concederá o novo crédito. Pronto, isso que é a portabilidade do crédito. Agora é o seguinte, voltando no comando da questão. Comando da questão que é uma alternativa do quê? Que é uma alternativa que fala qual que vai diminuir a portabilidade, vai diminuir o quê? A taxa de juros. Ora, gente, a portabilidade do crédito contribui ou não contribui para a redução da taxa de juros? Sim, contribui. Por quê, professor? Pô, o cara era 10, foi para 3, então o quê? Reduziu. Então a alternativa correta é a letra E. Pronto, letra E. Fechou, né? Próxima. Essa questão aqui, nós cantamos ela, gente. Na aula, inclusive no aulão de Super Dicas. O Banco Central, olha aí, subindo aula pra galera, né? Vamos voltar aqui. O aulão de véspera do MPU, hein? O de vocês aí do Banco do Brasil, eu gravo essa semana aí. No final de semana, sempre a gente faz a gravação. O Banco Central do Brasil decretou em setembro de 2012, a liquidação extrajudicial do banco. Qual banco? Nacional, cara, Nacional faz muito tempo. Banco Santos, Econômico, foi na 98. Nacional, 2000 e pouquinho, alguma coisa. Banco Santos, foi em 2004. Cruzeiro do Sul. Em 2012, gente, nós tivemos duas notícias importantíssimas no mercado financeiro nacional. Primeiro, foi a redução da taxa de juros. Tá certo? Desculpa. A primeira foi a redução da poupança. A mudança da fórmula de cálculo da remuneração da poupança. Inclusive caiu nessa prova aí de 2013, que a gente cantou também essa questão no aulão de véspera. Tá?
Nós cantamos isso na aula de véspera. E outra notícia importante foi a quebra do Banco Cruzeiro do Sul. Professor, em 2013, qual que é a principal notícia no momento? A principal notícia no momento chama-se a alteração de 70 mil reais para 250 mil reais do Fundo Garantidor de Crédito. Aí, questão dada, cara. Fácil, Cruzeiro do Sul. D. E esse assunto aqui, ó, pode cair de novo. Esse ano, qualquer concurso da área bancária. Por quê? Porque os caras lá fizeram uma fraude muito grande. Tá certo? Teve muita gente que teve prejuízo. Eu acho que por isso que aumentaram de 70 para 250 mil o Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Então, olha aqui. Então, é muito, muito importante esse cara aqui. Última questão. Não, penúltima questão aqui. Com o objetivo de diminuir o déficit habitacional, mediante a construção de novas moradias populares, com financiamento acessível, o governo criou. Qual foi o programa de governo? Minha Casa, Minha Vida. Professor, esse assunto, o que você fala dele? Esse assunto aqui também é um assunto que, na minha opinião, não faz parte do mercado financeiro nacional, mercado financeiro, na atualidade do mercado financeiro. Mas o examinador foi. Mas, papo reto, cara. O brasileiro que não sabe desse programa Minha Casa, Minha Vida, pô, brincadeira, né? Brincadeira, né? E, finalmente, essa questão aqui é uma questão que fala do Mercosul. Essa questão aqui foi objeto de inúmeros recursos, porque, na minha opinião, extrapolou o edital. Esse assunto aqui não faz parte atualidade do mercado financeiro. Então, na minha opinião, ela deveria ser retirada, deveria ser anulada, né? Mas o examinador manteve. Vamos fazer. A presidente do Brasil afirmou em 31 de julho de 2012, no Palácio do Planalto, após a cúpula extraordinária do Mercosul, que, para o bloco, tem significado histórico o ingresso de quem? Colômbia, Equador, Venezuela, Peru ou Chile? Isso aqui é a questão do Hugo Chávez. Então é letra C, Venezuela. Detalhe, o Hugo Chávez já faleceu, tá? Eu acho que esse assunto também pode ser explorado de alguma forma na prova do próximo Banco do Brasil. Valeu? Ok, até o próximo bloco aí que a gente vai corrigir a próxima prova. Fui!